Vamos, nesta manhã, estudar a lição 3, dons de revelação. Mas, queridos, antes, vamos orar a Deus, suplicar as bênçãos de Deus sobre nós. Queridos Senhor, nosso Deus e nosso Pai, se conosco nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Esclarece as nossas mentes, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. Necessitamos dos Teus ensinos, Senhor. Necessitamos da Tua presença conosco, ó Deus, quando vamos estudar esta maravilhosa lição da Escola Bíblica Dominical. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero agradecer pastor Elias, pastor Paulo de Tarso, por esta oportunidade para vos falar nesta manhã sobre dons de revelação. Dons de revelação. Meus irmãos, esta lição toda fala sobre os dons espirituais e ministeriais. Hoje nós vamos falar sobre os dons de revelação. É um assunto extremamente importante para nós, que cremos na manifestação dos dons espirituais e que temos experimentado, temos visto a manifestação dos dons espirituais no nosso meio. Glórias ao Santo Deus. Então, queridos, hoje nós vamos ver sobre os dons de revelação. No início da lição, aqui, ou melhor, antes de irmos para a introdução, vamos ver o textuário da lição. Textuário da lição. Vamos ver. Vamos falar, então, queridos, o textuário da lição. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Sobre o dom da revelação, vamos falar agora. Na parte introdutória, o comentarista colocou aqui os dons de revelação, que são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento dos espíritos. Estes constituem os dons de revelação. Mas nós temos também, queridos irmãos, os dons de poder, que foram colocados aqui logo na introdução, que é o dom da fé, dom da cura de enfermidades, e dom
de operação de milagres. Esses são os dons de poder, que serão vistos nas lições subsequentes. Mas temos os dons de elocução. É o dom da profecia, é o dom da variedade de línguas e é o dom da interpretação das línguas. Vamos nos fixar nos dons de revelação. Vamos então, queridos irmãos, iniciar pela palavra da sabedoria. É um dom. A palavra da sabedoria é um dom. E este dom, meus irmãos, ele pode se manifestar de forma escrita ou de forma verbal. O que é o dom da sabedoria? Se nós olharmos para a vida secular, sabedoria é a arte de manejar os conhecimentos. Sabedoria é a arte de manejar os conhecimentos. Isso na vida secular. Né? É por isso que um profissional, vamos dizer assim, os profissionais de uma mesma área, né, no exercício das suas funções, uns têm mais preferência, outros têm menos preferência. Né? Por quê? Porque aqueles que têm mais preferência, eles sabem usar os seus conhecimentos de forma mais adequada, de forma mais eficaz. Né? Então, ele é mais sábio. Não quer dizer que o outro não tenha o mesmo nível de conhecimento do mais sábio. É que o mais sábio, ele tem a arte de aplicar melhor os seus conhecimentos. Mas, na vida espiritual, na palavra de Deus, vamos assim dizer, o conhecimento, gostei muito desta definição, eu digo, a sabedoria, quero dizer, a sabedoria, eu não vou dizer que Deus tem sabedoria, porque se eu disser Deus tem sabedoria, eu estou limitando a fonte que Deus é de sabedoria. Eu estou dizendo que Ele tem uma parte da sabedoria, mas Deus é a própria sabedoria. Então é interessante que esta sabedoria de Deus, esta fonte de sabedoria que é Deus, desta fonte emanam como se fossem fragmentos da sabedoria de Deus para cada um de nós. Então, a sabedoria que o homem tem é fragmento da sabedoria de Deus, que Deus distribui para o ser humano, mas especificamente agora como o dom da sabedoria, como o dom espiritual. Mas como o ser humano adquire esse dom da sabedoria? O dom da sabedoria é uma dotação especial que o salvo, que o crente, que o ser humano redimido, resgatado, recebe do Espírito Santo para exercer aquele dom. Eu posso ter sabedoria até a nível espiritual. Né? Em alguns momentos eu posso falar algo que é uma sabedoria espiritual. Mas não é isto. Isso todos os salvos têm. Sabedoria no campo espiritual. Mas quem tem o dom da sabedoria, esta é uma sabedoria especial. Ele é dotado pelo Espírito Santo para exercer o dom da sabedoria. É uma sabedoria especial que nem todos têm.
Bom, como é aplicado o dom da sabedoria? Vamos imaginar uma situação complicada, difícil, no nível da igreja, para ser resolvida essa situação. E ali estão muitos reunidos, ministros e etc., para solucionar aquele problema intrincado. E ninguém consegue chegar a uma decisão, ninguém consegue solucionar aquele problema. E daqui a pouco Deus usa alguém. E este alguém dá uma palavra que soluciona o problema, que resolve o problema. E muitas vezes essa palavra estava até ali na frente de todos, mas ninguém atentava para aquela palavra. Mas Deus, usando alguém com o dom da sabedoria, esta pessoa dá uma palavra que resolve o problema, que soluciona o problema, por mais difícil que seja. É a palavra da sabedoria. Quando olhamos o Antigo Testamento, meus irmãos, nós vamos ver José. Todos os irmãos conhecem a história verídica sobre de José. Aliás, é um assunto, talvez, da palavra de Deus, talvez um dos assuntos mais pregados é sobre José do Egito, filho de Jacó. José, eu vou sintetizar, vou resumir, os irmãos sabem, ele foi parar no Egito como escravo, acabou indo para a prisão, foi preso. Lá ele interpretou o sonho de 2 oficiais do faraó da época que estavam presos. E a interpretação de José foi através da sabedoria de Deus. Foi através da sabedoria de Deus. E a sua interpretação se cumpriu exatamente como ele interpretou o sonho daqueles 2 homens que estavam presos junto com ele. Aconteceu, exatamente. Aquele homem, o copeiro do rei, foi colocado em liberdade, estava servindo ao rei lá na corte, ou faraó. E um certo dia, uma certa noite, o faraó teve um sonho. Ou melhor, teve 2 sonhos. Teve um, depois teve outro sonho. E ninguém da corte, os sábios, os magos. Quando nós falamos magos assim, dá a impressão que que são assim pessoas magos mas os magos eram considerados como astrônomos da época. Eram homens de grande conhecimento, de muita sabedoria, não é? E o faraó da época reuniu todos os sábios da sua corte, os magos e outros sábios, até feiticeiros, para interpretar o seu sonho. Mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Faraó havia sonhado que ele via sair do rio Nilo, 7 vacas gordas, né, bem robustas. E depois ele sonhou que via sair também do rio Nilo 7 vacas raquíticas, magras. No mesmo sonho das vacas gordas e vacas magras,
Teve um segundo sonho. E ele via nascer espigas robustas, bonitas, e no mesmo pé de espigas, ele via sair espigas raquíticas, espigas fracas, não é? E que destruíam as espigas fortes, assim como as vacas gordas comiam as vacas magras. Esse foi o sonho do faraó da época. E ele contou aos sábios, etc., e ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. O copeiro do rei, nestas palavras, ele disse: pelos meus pecados, veja, me lembro eu agora. Tinham se passado 2 anos que ele esteve com José. 2 anos ele tinha obtido a sua liberdade. E José, quando interpretou o sonho do copeiro lá na prisão, disse para ele: olha, não esquece de mim, junto ao faraó. Ele queria dizer: olha, intercede por mim. Conversa com ele, intercede por mim. Mas eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele até disse: não, fica tranquilo, eu vou conversar com ele. Nós vamos resolver o seu problema. Passaram-se 2 anos, ele esqueceu de José. Mas depois dos 2 anos, o faraó teve esse sonho. Ninguém interpretava. Aí ele diz: pelos meus pecados, me lembro eu agora. Quando eu estava na prisão, e contou para o faraó. Contou sobre José, que José interpretou os sonhos, e os sonhos foram exatamente como ele havia interpretado. E o faraó disse: então, traga esse varão, esse moço, diante de mim. E José foi levado diante do faraó. E ali, faraó contou a José os sonhos. Mas faraó contou a José os sonhos, mas José disse: olha, as interpretações são de Deus. É Ele quem dá a interpretação. É através dele. É pelo seu Espírito. E José, ouvindo os sonhos, ouviu o primeiro, ouviu o segundo, e disse: olha, são 7 anos de bonança sobre a terra, sobre o Egito, e 7 anos de crise, de fome, de miséria sobre a terra, sobre o Egito. E após interpretar os sonhos, ele deu o seu parecer. Ele foi usado com o dom da palavra da sabedoria. E disse para o faraó: eu proponho, como se nós usássemos hoje os nossos pronomes, né? Ele disse: eu proponho a Vossa Excelência que nos primeiros 7 anos, vamos, senhor, ajunte nos celeiros, né? Ajunte alimentos, reservem alimentos, para que quando vier os 7 anos de crise, de miséria, haja alimentos, víveres suficientes em todo o Egito, e que não haja necessidade, dificuldades na terra do Egito. Sugiro que o senhor arrume, veja alguém, contrate alguém, vamos assim dizer,
alguém sábio, alguém entendido, para administrar a situação tanto da fartura quanto da crise econômica e social que vai acontecer no Egito. Muito bem. Provavelmente, interpretado o sonho, dado o parecer, que era a palavra, o dom da palavra da sabedoria. Faraó reúne-se com seus assessores e diz: olha, eu acho que haverá um varão sábio, entendido como este, sobre o qual repousa o Espírito de Deus. Vejam, José foi usado pelo Espírito Santo no dom da palavra da sabedoria. E o próprio Faraó, os seus assessores, sentiram a ação do poder do Espírito Santo na vida de José. Chamaram José e Faraó disse para ele: olha, nós analisamos aqui e vimos que não há nenhum varão mais sábio e entendido, né, do que tu. E olha, então, depois de mim, aqui na corte, vai ser você. Você vai ser o governador do Egito, você vai ser, depois da minha pessoa, a primeira pessoa no Egito. E proclamou José como governador do Egito, porque Deus usou José no dom da palavra da sabedoria. No momento difícil, no momento de crise, no momento de dificuldade, parece que não havia solução, mas José foi usado no dom da palavra da sabedoria e deu solução ao grande problema, que não era só do Egito, mas era do mundo daquela época. É o dom da sabedoria. Isto no Antigo Testamento. Mas, meus queridos, ainda no Antigo Testamento, Deus se apresentou, os irmãos conhecem bem a história, se apresentou a um rei, filho de Davi, Salomão, e deu a oportunidade de Salomão pedir o que ele quisesse para o Senhor, para Deus. E Salomão, sabiamente, pediu a Deus sabedoria. Ora, meus queridos, imagina uma oportunidade dessa. Eu acho que muita gente ia querer fortunas, né? Querer milhões. Ele falou: agora eu arrumo minha vida, nunca mais vou ter problema financeiro, nem eu, nem minha família, para o resto da vida. Me ajeitei agora, me arrumei. Não, mas Salomão pediu sabedoria, e Deus encheu aquele homem de sabedoria. Não houve nenhum homem mais sábio na face da terra do que Salomão, porque era a sabedoria advinda dos céus através do Espírito Santo de Deus. Mas, queridos irmãos, embora Salomão fosse um homem muito sábio, soubesse resolver as situações intrincadas, os problemas mais difíceis que surgiram no seu reinado, no seu governo, na sua gestão, mas ele acabou por fracassar, acabou falhando, não é? Eu creio que o grande pecado de Salomão
foi praticar a idolatria. Ele passou a adorar deuses pagãos. Ele praticou abominação perante Deus, na presença de Deus. Embora fosse um homem que tinha o dom da sabedoria, ele era usado na palavra da sabedoria pelo Espírito Santo de Deus. Era um fragmento da sabedoria de Deus sobre Salomão. Mas ele fracassou. E o Senhor disse para Salomão: olha, estou parafraseando, você não cumpriu, não é? Você não cumpriu a adoração fiel a mim. Só a Deus adoraremos, e só a Ele serviremos, queridos. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus abomina a idolatria. E Salomão virou um idólatra. E o Senhor falou para ele: olha, o seu reino vai ser rasgado. Eu vou rasgar o teu reino. Eu vou dividir o teu reino. Mas disse mais: olha, não vou fazer na sua gestão, em respeito ao seu pai Davi. Mas na gestão seguinte, no governo de Roboão, filho de Salomão, houve a divisão do reino, da monarquia. 10 tribos foram para o reino do norte, para o norte, e 2 tribos ficaram no sul, Judá e Benjamim. Os irmãos conhecem a história. Muito bem, queridos irmãos, mas Salomão, independente da sua queda, independente do seu fracasso, independente da poligamia, ele era usado no dom da palavra da sabedoria. Ele foi usado no dom da palavra da sabedoria. E ele tinha conhecimento na dar uma palavra em solucionar problemas, assim como tinha conhecimentos na área secular. Quando se lê alguma coisa sobre Salomão, nós vamos ver que ele era um conhecedor profundo da zoologia, um conhecedor profundo da botânica. Era um homem extremamente especializado no comércio, tinha uma visão para o comércio muito grande. Era a sabedoria de Deus na vida de Salomão. Muito bem, queridos irmãos. Essa é a palavra da sabedoria aqui em José, em Salomão, mas ainda no Antigo Testamento, nós vemos a palavra da sabedoria em Aholiabe. Lembra-se do Aholiabe? Ele foi um dos construtores do tabernáculo. Deus o escolheu para construir o tabernáculo e também os acessórios do tabernáculo, porque ele tinha uma sabedoria que não era dele. Ele tinha essa alta especialidade na construção do tabernáculo, na arquitetura do tabernáculo, dada por Deus através do Espírito Santo. Era a palavra da sabedoria. Ele tinha sabedoria.
dada por Deus. Era um fragmento da sabedoria de Deus sobre a vida de Aholiabe. Ninguém tinha tanta sabedoria nesta área como Aholiabe. E seu companheiro, Bezaliel, que também foi usado por Deus na construção do tabernáculo. Ele era um especialista maravilhoso no artesanato, na parte do artesanato, fazer as plantas do tabernáculo, ele junto com Aholiabe, eram como se fossem os arquitetos do tabernáculo, usados por Deus. O Espírito Santo de Deus tomou a vida daqueles homens e os usou no dom da palavra da sabedoria, no dom da sabedoria. E eles fizeram aquela maravilha que era o tabernáculo. Muito bem. Dons da sabedoria, dom da palavra da sabedoria, no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento também tiveram homens com dons da palavra da sabedoria. Por exemplo, aqui a nossa lição, ela refere este assunto sobre Estevão. Estevão, um diácono da igreja, ele era usado no dom da palavra, da sabedoria. E ele pregava. Ele anunciava Cristo crucificado, mas ressurreto. Ele falava de Cristo. E ele falava com tanta sabedoria, ele era tão usado pelo Espírito Santo, que o povo ficava ouvindo e ficavam admirados. E ele estava pregando numa sinagoga. Está lá em Atos, está na lição também. Era a sinagoga dos libertos. Que libertos? Eram aqueles que foram libertos da escravidão. Naquela época, naquele período, havia a escravidão. Havia os senhores e havia os servos, os escravos. Havia um sistema de escravatura. E estes que eram libertos, que recebiam, vamos assim, uma carta de alforria, estes que eram alforriados, libertos da escravidão, se reuniam depois numa sinagoga, onde eles faziam seus cultos. Sinagoga era como se fosse uma congregação dos judeus, judaica. Vejam, meus irmãos, por que sinagogas? E o templo? Mas naquela época existiam as sinagogas, era como se fossem congregações distribuídas em várias regiões. Mas como surgiram as sinagogas? Quando o povo foi para o cativeiro babilônico, e depois os demais cativeiros, o povo hebreu, eles não tinham mais o templo para se reunirem, para adorarem. E aí começaram a surgir em cada local, como se fosse uma congregação. Cada região que eles moravam, eles eram distribuídos, moravam em regiões várias da Babilônia. Em cada região se reunia um grupo de judeus e ali eles formavam como se fosse uma congregação,
que era a sinagoga. Então, tinham várias sinagogas, não é? As sinagogas, então, surgiram no pós-cativeiro. E aí, Estevão estava pregando na sinagoga dos libertos, e houve, assim, uma revolução, vamos dizer assim, uma guerra contra Estevão, né? Houve uma reação contra Estevão. Ali estavam os libertos, ali tinha gente lá de Cirene. A gente veio falar, lembra do Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz? Ele era de Cirene. Cirene era uma cidade que ficava na África do Norte, no norte da África. Ali ficava Cirene. Tinha também lá, nessa sinagoga, os alexandrinos. Os alexandrinos eram do Egito. Alexandria, na época, numa determinada época, foi a capital do Egito. Alexandria chegou a ser a cidade mais importante depois de Roma. Então, esse povo todo se rebelou contra Estevão, que pregava com ousadia a palavra de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus. Tinha o dom da palavra e era usado de forma extraordinária. E aquele povo não gostava, aquele povo não gostou, aquele povo se rebelou contra Estevão. Juntaram falsas testemunhas, levaram Estevão para o Sinédrio, dizendo que ele estava pregando contra Moisés, contra Deus, e ali o Sinédrio, reunido, decidiu condenar Estevão à morte por apedrejamento. E participou desta reunião no Sinédrio também, na época, Saulo. Saulo participou. Quando Estevão foi apedrejado, diz a Bíblia que Saulo consentiu. Ou quer dizer, Saulo autorizou a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão. E numa execução judicial, como era de Estevão, porque ele foi julgado, né, por um órgão que era como uma Suprema Corte da época, e condenado. A pena foi o apedrejamento. E nessas execuções era obrigatório estar presente um membro do Sinédrio, uma autoridade do Sinédrio. Ninguém podia ser executado, condenado pelo Sinédrio, sem estar presente um representante do Sinédrio. E ali estava Paulo. E Paulo participou da condenação de Estevão. Mas o que eu quero frisar é que Estevão tinha o dom da sabedoria, tinha o dom da palavra da sabedoria, porque era usado pelo Espírito Santo de Deus no dom da palavra da sabedoria. Queridos irmãos, ainda no Novo Testamento, uma liderança muito importante, muito sábia, foi a de Paulo. Mas, pastor, o senhor não falou agora que Saulo participou da morte de Estevão, ajudou a condená-lo? Sim. Ele não era ainda salvo, ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Ele era um arqui-inimigo do povo cristão. Ele era um arqui-inimigo daqueles que serviam a Jesus Cristo e o nosso Deus. Paulo, naquela época, Saulo,
ele não tinha tido aquele encontro maravilhoso no caminho de Damasco que ele teve com Jesus. Mas depois que ele aceitou Jesus, foi transformado, foi regenerado, nasceu de novo, ele agora foi um grande líder. E ele foi usado, um líder cristão, ele foi um grande líder cristão. E ele foi usado no dom da palavra da sabedoria. Ele foi usado com a sabedoria que vem dos céus, através do Espírito Santo de Deus. Paulo foi usado, queridos. Ele era uma liderança cristã, agora nascido de novo, regenerado, transformado. Ele foi usado com o dom da palavra da sabedoria em várias circunstâncias da sua liderança. Paulo tinha uma liderança que não era fixa, mas ele usava os vários tipos de liderança, dependendo da situação. Paulo usou liderança participativa. Vejam lá em Tessalonicenses, era uma liderança participativa, afetiva, de conselho, de amigo, ouvia, falava. Era uma liderança participativa. Mas Paulo usou também a liderança de autoridade. Palavras de sabedoria dentro desses vários estilos de liderança. Paulo usou autoridade para a igreja de Gálatas. Ali estava havendo uma distorção do ensino genuíno, puro, santo da palavra de Deus, da pregação de Jesus. Estava havendo uma distorção da doutrina que eles aprenderam com o próprio Paulo. E Paulo precisou usar de autoridade. Foi uma liderança autoritária com a igreja de Gálatas. Usou também uma liderança de confrontação. Ele precisou confrontar. Não só na igreja de Gálatas, mas em outras situações, em outras ocasiões. Ele precisou confrontar aqueles que se opunham à mensagem santa do nome de Jesus Cristo. Ele precisou confrontar. Mas Paulo, nas suas lideranças, nas suas diversas lideranças, diversos tipos, estilos de liderança, ele era usado com o dom da palavra da sabedoria. Paulo usou o que se chama liderança situacional. Criada uma situação, o líder tem que administrar a situação formada. E ele usou vários tipos de liderança numa mesma situação para chegar a um consenso, para chegar a uma conclusão. Ele era usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha o dom da palavra da sabedoria. E ele sabia dar uma palavra para cada situação que surgia. Glórias a Deus. Um grande exemplo de dom da palavra da sabedoria. Mas ainda no Novo Testamento, nós temos um outro exemplo. Barnabé. Barnabé foi íntimo amigo de Paulo.
amicíssimo de Paulo, né? Barnabé teve uma influência muito grande no ministério de Paulo. Paulo, antes de ser recebido pelos apóstolos na igreja da Antioquia da Síria, ele estava afastado, ele estava longe, embora convertido, nascido de novo, regenerado, mas ninguém nem sabia direito onde estava Paulo. Barnabé foi atrás de Paulo. Paulo era, na realidade, um líder emergente. Ele estava emergindo para uma liderança. E Barnabé foi atrás de Paulo. Trouxe Paulo, apresentou os apóstolos, testemunhou, falou sobre a sua conversão. Os apóstolos estavam um pouco temerosos, e aí Barnabé usou da sua palavra para convencer os apóstolos. Ele usou um tipo de liderança persuasiva. Ele fez com que os apóstolos crescem realmente que Paulo era um salvo. Liderança persuasiva de Barnabé com os apóstolos. E ele foi usado ali no dom da sabedoria, no dom da palavra da sabedoria. E Paulo foi aceito pelo corpo ministerial, pelos apóstolos da igreja de Antioquia da Síria, aonde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Muito bem. Aí seguiu Barnabé e Paulo, foram exercer seu ministério, foram para as missões escolhidos pelo Espírito Santo, e Barnabé apoiou Paulo na sua liderança. Ele viu que Paulo era um líder escolhido por Deus, que tinha a palavra da sabedoria. E Barnabé não ficou assim meio inseguro, mas ele abriu mão da sua liderança para Paulo. Ele deixou Paulo liderar. Houve uma transição da liderança de Barnabé para Paulo, porque Barnabé testemunhou que Paulo era realmente um líder escolhido por Deus e que ele tinha o dom da palavra da sabedoria. Não vou me aprofundar mais porque não é bem este o nosso assunto, mas eu quero frisar que Paulo tinha o dom da palavra da sabedoria. Barnabé tinha o dom da palavra da sabedoria. Eram lideranças cristãs. Muitas vezes, meus amados, principalmente quem está à frente de um trabalho, ele precisa usar a palavra da sabedoria, principalmente nos aconselhamentos. Nos aconselhamentos, ele precisa ser usado com o dom da palavra da sabedoria para resolver um problema difícil, entre pessoas, entre casais, entre famílias, e etc. E inúmeros problemas que surgem no âmbito da igreja. Às vezes, o líder, ele tem que ser usado na palavra, no dom da palavra da sabedoria, usado pelo Espírito Santo de Deus, para solucionar problemas difíceis. Muito bem. Palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Veja, a palavra da ciência, meus queridos, são as verdades, é o ensino das verdades, da palavra de Deus, é o que diz aqui no comentário. Ensino das verdades da palavra de Deus. É palavra da ciência. Quem ensina usa a palavra da ciência, fala das verdades da palavra de Deus. Mas não é simplesmente quem ensina. É quem ele é dotado, ele tem uma dotação especial pelo Espírito Santo para ensinar, para analisar, para concluir. Ele tem o dom da palavra da ciência. O dom, como já disse, é uma dotação especial através do Espírito Santo. Nem todos têm essa dotação especial.
tem aquele a quem Deus quer dar. É o dom da palavra da ciência. Efésios capítulo 4, versículo 11. Deixe-me ver se nós podemos ler aqui em Efésios capítulo 4, o versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler, é um texto, é um versículo bastante conhecido, Efésios capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo, Jesus, Ele deu uns, vejam, para apóstolos. No tempo não dá para discutirmos o apóstolo. E outros para profetas. Não é o dom da profecia, mas é um dom ministerial de explanar a santa e bendita palavra de Deus. E outros para evangelistas. E outros para pastores. Tem tradução que fala mestre. E outros para doutores. É o que diz a palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Doutores em quê? Na palavra de Deus. Ele tem um dom sobrenatural, uma dotação sobrenatural, através do Espírito Santo de Deus, para explanar, para esclarecer a palavra de Deus, de forma clara, que todos entendem, e a palavra penetra no coração das pessoas. É uma dotação especial, que ele é dotado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, para ser usado nestes dons. É como quando Davi foi escolhido por Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Quem tem um dom, ele é apoderado pelo Espírito Santo para desenvolver aquele dom que Deus lhe deu. Muito bem, essa é a palavra da ciência. Agora, o dom da ciência, palavra da ciência, que é um dos dons, que faz parte dos dons de revelação. Existe também, queridos irmãos, dentro da palavra da ciência, seria a revelação de circunstâncias ocultas. Nem todos têm, não, só quem tem esse dom, quem Deus deu esse dom, quem é usado pelo Espírito Santo de forma especial para exercer este dom. Deus revela a ele situações ocultas. Não é adivinhação, não, senhores. Não. Aqui é a ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele a quem Deus escolheu para exercer este dom. É algo santo, é algo sagrado, é algo divino. Vejam. Este dom tem a finalidade de preservar a igreja, a vida da igreja, livrando-a do engano ou de artimanhas do maligno. O dom da ciência, porque quem tem este dom, Deus revela para ele algo que ninguém conhece, que ninguém sabe. Exemplo, o profeta Eliseu. Os irmãos conhecem bem o fato do profeta Eliseu. Deus revelava a ele os planos do inimigo, do exército, do rei, que era contra o povo de Deus. Deus revelava a Eliseu, o profeta, né, as estratégias do inimigo, e o povo de Deus fugia, né? O povo de Deus era liberto das estratégias do inimigo. E até que o rei lá achou que tinha algum traidor, mas não.
quem revelava para Eliseu era Deus. Eliseu era usado no dom da palavra da ciência. Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel: olha, vai acontecer assim, 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 o exército da Síria vai passar por ali, há uma emboscada ali, e o rei desviava o seu exército e deu uma grande vitória ao povo de Deus, pelo dom da palavra da ciência, uma dotação especial do Espírito Santo de Deus. Ele usa o ser humano em todos estes dons. São os dons da revelação, ou de revelação. Glórias a Deus. Daniel foi usado neste dom. Vou correr um pouquinho, vou resumir. Daniel foi usado neste dom. Dom da palavra da ciência. Lembra-se do sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, abdômen e coxa de cobre, pernas de ferro, pé de ferro e barro. Ouro, a cabeça, foi o sonho do Nabucodonosor, que ele contou para Daniel, porque também lá ninguém conseguiu interpretar este sonho, nem os mágicos, os magos, os sábios, os mais importantes, não conseguiram interpretar o sonho. E nem contar o sonho, porque Nabucodonosor não queria só interpretação. Ele queria que chegasse alguém ali, contasse o que ele sonhou e interpretasse. E aconteceu isso. Daniel foi lá, revelou o sonho dele, o que ele tinha sonhado, e interpretou o sonho. Porque Daniel foi usado no dom da palavra da ciência, vamos dizer, revelou algo que estava oculto. Ouro, cabeça de ouro da estátua, era o Império Babilônico. Império Babilônico, que começou no ano 586 a.C., cabeça de ouro. Prata, peito e braços de prata. Era o Império Medo-Persa. Império Medo-Persa, que começou no ano 539 a.C. Cai o Império Babilônico, entra o Império Medo-Persa, bronze, barriga e pernas de bronze. Era o Império Grego, que começou no ano 330 a.C., mas era Alexandre o Magno, do Império Grego, mas que foi dividido em 4, pelos seus 4 generais. Não vamos entrar nos detalhes. Ferro, que era as pernas de ferro, Império Romano, que começou no ano 67 a.C. Ferro e barro, que era depois todas as nações, não havia mais assim, foi quando ocorreu a queda do Império Romano. Então, 4 impérios. Mas, queridos irmãos, Daniel deu toda essa interpretação sendo usado pelo dom da palavra da ciência. Foram 4 impérios, queridos, mas haverá o 5º império. Pastor Jairo, haverá o 5º império, é o império do reino de Deus, que vai imperar. Quando Jesus raiar nas nuvens, entra ali o período da grande tribulação, corre o milênio e o império do reino de Deus se manifesta, e tudo vai se transformar. Os elementos ardendo se fundirão. O material será absorvido pelo espiritual e haverá novos céus e nova terra. Este será o 5º império eterno. E o Jesus estará reinando, dominando, desde o milênio, assentado literalmente no trono de Davi. Glórias a Deus, aleluia. Palavra, foi usado Daniel na palavra da ciência. Discernimento dos espíritos. Queridos, uma manifestação espiritual
ela pode ter origem em Deus. Pode ter origem em Deus. Você vê, às vezes, alguém falando, alguém pregando, alguém tendo uma manifestação espiritual, profetizando, ou interpretando, ou tendo qualquer manifestação espiritual. Essa manifestação, provavelmente, ou melhor, pode ter origem em Deus. Mas ela pode ter origem no homem. Ela não ser de Deus, ela ser do homem. Uma profecia pode ser do homem. Uma pregação pode ser do homem. Um dom espiritual que aparentemente, entre aspas, que apareça em alguém, pode ser dele próprio, do homem, não de Deus. Mas, queridos irmãos, ainda, a manifestação espiritual pode ser diabólica. Não é nem de Deus, não é nem do homem, mas é diabólica. Para confundir a igreja, para querer enganar os salvos. Foi como disse Paulo, lá para os Gálatas. Olha, se aparecer aqui um anjo de luz, né, que você olha assim e diz, mas que maravilha, isso é de Deus, olha, ele chega a brilhar, olha o esplendor. Mas pregando um outro evangelho, ele deve ser considerado anátema, quer dizer, ele deve ser considerado maldito, né? Porque ele está sendo usado por forças diabólicas. Mas, queridos, como nós vamos discernir? Veja, toda palavra que nós ouvimos tem que passar por uma análise profunda, por um crivo rigoroso, à luz da palavra de Deus, das Escrituras. Eu analiso, eu vejo, está de acordo com a Bíblia? Tudo bem. Às vezes, não, mas não bate. Não está de acordo com a Bíblia, não é assim. Não, aí você, né? Então, a nossa base, a nossa régua de medir, o nosso cânon é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E outro, o cumprimento daquilo que é dito, que foi dito. Palavra de Deus, está dentro da palavra de Deus. Primeira análise está dentro da palavra de Deus. Está de acordo? Não é bem assim. Ou às vezes não se cumpriu. Aquilo que Deus fala se cumpre. A obra de Deus, ela é verdade, ela é luz, porque Deus é luz. Então, é o discernimento dos espíritos. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, que surgiriam no fim dos tempos. João nos falou do espírito do anticristo, que já está aí, queridos irmãos. Há uma atmosfera maligna em todo o planeta, que é o espírito do anticristo, preparando o terreno, preparando a área, para que o espírito do anticristo se manifeste de forma concreta, para que o homem, que é o inimigo do Filho de Deus, o homem da perdição, o homem do pecado, o anticristo, vai se manifestar e vai instituir um sistema ecumênico religioso, uma religião única, e quem não se curvar a esta religião única sofrerá amargamente na terra, mas tenha certeza, viverá docemente na glória de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, dom de discernir os espíritos. Citei vários exemplos, vários homens da Bíblia, vários fatos bíblicos. Mas eu quero citar aqui
um homem que teve todos esses dons por excelência, Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para redimir toda esta igreja. Glórias a Deus. Este teve todos os dons. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queridos, fiquemos com esta palavra. Procurei comentar a lição, seguindo mais ou menos o roteiro da lição. Glórias a Deus, queridos, que Deus nos conceda outras oportunidades para estarmos falando da santa e gloriosa palavra de Deus. Meus queridos irmãos, os irmãos que estão, provavelmente está sendo transmitido via internet? Sim? Sim, internet, tá? Sim. Os irmãos que me ouvem, que me veem via internet, todos os irmãos, eu soube do pastor Júlio César, nosso grande amigo, ele estava internado, muita febre, e eu não pude conversar com ele, porque estou sem celular. Meu celular caiu, quebrou, arrebentou todo, e eu estou sem como. Hoje, sem celular, você fica sem comunicação nenhuma, né? Você fica totalmente isolado, né? Mas, queridos, vamos orar pelo pastor Júlio, nosso grande amigo, grande mestre, né? Vamos orar por ele agora, nesta manhã, quando vamos encerrar esta escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença, estudando e aprendendo a Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que possamos praticar tudo aquilo que a Tua santa doutrina nos ensina. Abençoa, Senhor, pastor Júlio. Cura, pastor Júlio, Senhor. Tu tens poder para curar, Senhor. Para Ti não há dificuldades, ó Deus, ó Jesus, ó Santo Espírito, ó Trindade Divina. Ó, entra com ação soberana sobre o Teu Filho, o Teu servo, Senhor. É o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém.